Graças paz. Graças paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Genilson Ramos e quero deixar uma palavra de Deus aqui no canal Palavra que Transforma GR Oficial. Estamos aqui, todas terça-feira e quinta-feira, eu e nosso irmão Alessandro, trazendo uma palavra de Deus. Hoje eu quero dar não um testemunho, mas algo que aconteceu comigo hoje nessa manhã. Fui ao salão cortar o cabelo ali, e esperar o rapaz abrir o salão, encontrei um amigo. E a gente conversando ali com esse amigo, e começamos a falar, começamos a conversar de Jesus, e ele teve uns questionamentos, começou a questionar algo que eu fiquei até pensando assim, que era válido os questionamentos dele. Eu acho que esse questionamento dele não é só dele. Eu acho que muita gente, até no nosso meio evangélico, tem gente que questiona isso. Porque nesses dias aí que teve, que esse rapaz, esse pastor, o Guilherme Padre, quando morreu, eu vi muitas pessoas colocando ali, pessoas que são evangélicos, colocando as palavras ali que até entristece a gente. Ou é falta de conhecimento bíblico, ou a pessoa ainda não entendeu o que Jesus quis ver fazer nesse mundo. E esse amigo, ele começou a questionar. E a gente batendo papo, conversando, e ele falou assim: Genilson, eu não compreendo, eu não consigo entender como um camarada faz um monte de coisa errada, mata, rouba, mas ele não estava falando não desse rapaz que morreu, não. Estava falando da situação que acontece em nossas vidas por aí afora. E começou a questionar. Eu falei assim: camarada, tem algo que nós temos que perguntar a Deus quando a gente chega lá. Perguntar a Jesus quando a gente chega lá para falar com Ele. Mas algo que eu falo para você, que nós estamos muito ligados nas coisas terrenas, nas coisas aqui do mundo, nas leis do mundo. E quando Jesus Cristo vem aqui e fala que Ele não veio mudar, mas veio cumprir a lei, e o mundo dele não é esse mundo, é um mundo diferente, porque a gente vê que os discípulos de Jesus também achavam que as coisas de Jesus eram daqui. Quando Jesus falava, eles achavam que era terreno. E Jesus fala que não. Jesus fala que o reino dele não é nem comida e nem bebida. Então Jesus Cristo, quando vem, ele fala sobre essa questão. Quando ele vê, a gente vê que não é uma preocupação só de hoje. Lá de trás também tinha. Lá de trás as pessoas também se preocupavam. Lá de trás as pessoas também tinham as mesmas dúvidas que a gente hoje ainda tem. A gente vê quando Paulo se converte, Paulo era o quê? Paulo era o homem ruim, sanguinário. Paulo foi para aquela cidade de Damasco atrás de quem? Atrás dos cristãos, para fazer o quê? Para matar. Paulo tinha uma carta do governo do Império Romano, dando ordem, dando livre-arbítrio para ele fazer o que quisesse ali com aqueles povos que pregassem o evangelho. E quando Paulo está no meio do caminho, a gente conhece a história, Paulo cai, ali Jesus se apresenta para ele, e o próprio Senhor, ele fala com Barnabé para ir até Paulo. E Barnabé questiona. Por quê? Porque era um homem perigoso, um homem que vinha matar, estava ali naquela cidade para matar os cristãos. Então Barnabé também se questiona com Deus. Mas Deus vai falar para ele. E Barnabé vai lá e fala para Paulo. E voltando para o dia de hoje. Por quê? Porque a gente está muito ligado nas coisas terrenas. Porque hoje a gente vê um crime doloso e um crime culposo. Na lei do homem, tem uma pena diferente. Entendeu? A lei, ela é branda para uma e pesada para outra. Para um cara que fez um crime, um assassinato doloso, com culpa de matar, ele matou porque ele quis. E um crime culposo, sem culpa nenhuma de matar, foi algo que aconteceu por alguma fatalidade, as penas são diferentes. Mas para Deus não. Deus não vê pecado de um jeito e pecado do outro. Deus vê pecado. Não importa. Deus não vê nem doloso e nem culposo. Deus vê pecado. Mas Deus também vê o seu coração. Deus vê a sua sinceridade. Deus vê o seu arrependimento. Deus conhece o nosso coração. Deus sonda nosso coração. Deus conhece. Então, quando Davi ali foi
questionado pelo profeta. Quando o profeta chega até Davi e fala aquilo para ele, tinha um fazendeiro que tinha um monte de boi, e tinha um que só tinha uma, e aquele fazendeiro ficou de olho, e quando chegou as pessoas para comer, ele não quis matar o dele, matou daquele fazendeiro que só tinha uma, e o profeta pergunta a Davi, e Davi fala, não, tinha que ser morto, que não sei o que, aí ele fala, não, mas esse é você. Por quê? Porque quando Davi, ele coloca Urias na frente de batalha para morrer, para ficar com a mulher dele. Foi um pecado que Davi fez. Mas Davi depois reconheceu que pecou. Davi reconheceu, pediu perdão a Deus, abriu seu coração para o Senhor. O Senhor quer de nós a nossa sinceridade. E nós abrimos o nosso coração e confessa a Ele, Senhor, realmente eu pequei contra Ti e pequei contra o céu. Fazer como o filho pródigo fez. Ele viu que estava errado, ele viu que ele tinha errado, mas ele falou, não sou digno. E o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo já nos deu vários exemplos. O exemplo maior foi o próprio Jesus, que veio nesse mundo, não teve pecado nenhum, não cometeu crime algum, e foi morto na cruz, crucificado, morto como um malfeitor. E Jesus Cristo ali na cruz, ele fala, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Então, meu amado, meu querido, eu vejo que é falta de nós ler a Bíblia e entender. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos livra e nos perdoa de todos os pecados. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não lembra do nosso pecado lá atrás. Nosso pecado pode ser vermelho, sujo, que Ele deixa branco como a neve. Então Jesus Cristo não vai lembrar do seu passado. O Senhor não vai lembrar do seu passado, vai lembrar do seu presente. A sua vida começa antes e depois com Jesus. Então não importa se você matou, se você roubou, se você sequestrou, se você fez algo de errado. Mas se você realmente reconheceu o seu erro, realmente você confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, meu irmão, pode pensar o que for, eu posso falar o que for, pensar o que for. Mas se o Senhor te perdoou, quem sou eu para questionar? Quem sou eu para falar que não? Então, meu amado, a gente tem que entender porque o plano de Deus é perfeito. A perfeição de Deus é perfeita. Nós não entendemos, não compreendemos. E a gente vê Paulo, foi um dos maiores homens da Bíblia, o que mais escreveu, e estava presente ali na morte de Estevão. Então nós também temos que questionar a morte, questionar Paulo, questionar outros irmãos ali também da Bíblia. Então, meu irmão, se você crer, acreditar, confiar de todo o teu coração, crendo, e se arrepender de todo o mal, de todos os pecados que você cometeu na sua vida, você não vai ser só herdeiro, mas vai ser filho da promessa de Deus. E a promessa do Senhor para a sua vida é a vida eterna em Cristo Jesus com a salvação do Senhor. Porque nosso pecado já foi pago na cruz. Ele nos chama como filho, nos dá autoridade, porque mesmo que você seja um filho bastardo, você leva o nome do seu pai. Mesmo que você não seja um filho de sangue, mas você leva o nome do seu pai. E se você levar o nome dele, você vai ter todo o direito. Todo o direito, igual o direito como filho. Então basta o que? Basta você se posicionar. Se posicionar. E se chega a ele e voltar para o pai. Porque o pai, ele nunca vai te abandonar. O pai vai estar sempre com os braços abertos para te receber de volta. O pai está sempre aí te esperando a sua volta e te chamando. Vem, filho meu. Vem, porque Deus tem coisa maravilhosa para mim e para você. Então não importa o crime que você cometeu, o erro que você fez, mas se você se posicionar na direção de Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Só Ele pode nos perdoar. Muitas vezes o mundo não vai nos perdoar. As pessoas não vão nos perdoar. Mas se Cristo nos perdoar, verdadeiramente somos libertos. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos libertos pelo Pai. Então, meu amado, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela sela, ela paga todas essas dívidas. Mas você tem que confiar e confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então não importa
o crime, o pecado, o erro que você cometeu. O que importa é se você tomar direção e se arrepender de todo o teu coração, de toda a sua mente, e se entregar ao Senhor. Deus vai fazer algo na sua vida que você nem imagina. E eu falei isso para esse meu amigo, e ele ficou pensativo. Eu falei assim, mas não sou eu que falo, é a Bíblia. Porque se fosse por nós, a gente já condenava. A gente achava que não tem mais jeito. Mas Deus é que tá. Ah, mas aí ele falou assim, mas a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino do céu. Sim, os assassinos não herdarão o reino do céu. O assassino que não confessa Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida. Se você confessar, acreditar e deixar todo esse teu pecado, essas imundícias para lá, de lado, e seguir a Ele, você tem perdão. Que Deus nos abençoe, dê um dia de paz e tranquilidade. Viva hoje como Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Que Deus te abençoe.